Olá, bem-vindos! Sou Ícaro Samuel, sou cirurgião plástico e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a R24R, a cirurgia que vai te dar liberdade após uma prótese de mama. Você sabia que hoje você não precisa mais parar 45 dias, 30 dias para realizar uma cirurgia de prótese mamária? Você sabia que existe uma técnica que vai te empoderar, vai te trazer a sua melhor performance, a sua melhor mama, a melhor maneira de empoderamento feminino através da prótese mamária com uma recuperação em 24 horas? Você sabia que após uma cirurgia da R24R, a prótese de mama de recuperação em 24 horas, você pode ter alta após 3, 4 horas no máximo e você já vai para sua casa? Você sabia que é orientação médica que a partir dessa técnica, a R24R, a prótese de mama de recuperação em 24 horas, você tem liberdade e orientação médica para sair para jantar no mesmo dia? Você sabia que você vai ter liberdade de, após 24 horas, pegar peso até 15 quilos, dirigir e ter uma vida praticamente normal após a cirurgia de prótese mamária? Muitas das minhas pacientes chegam ao meu consultório com o grande receio: doutor, eu não vou poder ficar 30 dias parada. Eu não posso parar minha vida para realizar uma cirurgia plástica de prótese de mama. E esse era o maior receio de 10 em 10 mulheres que vinham ao meu consultório para colocar a prótese de mama. Há 1 ano e meio atrás veio ao meu consultório uma grande empresária da região e ela viu um vídeo de eu falando sobre a R24R, viu eu falando sobre essa técnica, que é uma técnica diferenciada no sentido de técnica, tecnologia, a forma como a gente promove a colocação e a confecção da loja com o implante mamário, tudo diferente, tudo de uma maneira totalmente com outro olhar e seguindo alguns pontos, que são mais de 14 pontos de segurança. Essa paciente viu esse vídeo, veio à minha clínica e de uma maneira muito, eu diria até de muita gratidão, porque ela achou o mecanismo e a forma de se empoderar, tanto que fazia mais de 5 anos que ela queria colocar prótese, que ela queria ter um empoderamento feminino através de uma prótese mamária. E essa paciente me confidencializou, falou de uma maneira de coração aberto: doutor Ícaro, fazia mais de 5 anos que eu queria esse sonho. O meu marido estava me pedindo isso. O meu marido estava querendo: olha, tu tá há tanto tempo falando dessa prótese, por que tu não tira férias? Por que realmente tu não se desliga dos nossos negócios e vai partir para esse sonho? Só que nessa hora eu sempre botava na balança, ela me contando. Eu sempre botava na balança: não compensa eu ficar 30 dias parada, eu não vou me dedicar, eu não vou curtir aquele momento, porque eu achei que e ela achava que ia ser um sacrifício, porque não ia poder mexer braço, não ia poder dirigir, não ia poder pegar os seus filhos no colo, tanto que ela tinha bebês pequenos. Então ela estava nesse impasse e durante 5 anos o grande desejo da vida dela era colocar a prótese de mama. E quando ela viu esse vídeo na timeline do Instagram dela, no feed do Instagram dela, ela simplesmente abriu os olhos e disse: nossa, era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Mas será que é verdade? Claro,
como toda novidade, como toda técnica inovadora, como algo diferente do habitual, causa um pouco de dúvidas. E ela veio na minha clínica justamente para tirar essas dúvidas. Ela marcou uma consulta, veio despretensiosamente, veio com o marido, despretensiosamente também veio à clínica com várias dúvidas, mas eles nem comentaram comigo se já tinham visto um vídeo sobre isso. E quando eu explico passo a passo, tenho uma interação completa de exame físico, anamnese, saber as dores dessa paciente, e quando eu falo da técnica que realmente, com muita segurança, com muita tecnologia, e eu diria mais, com a técnica aprimorada, a cirurgia se realiza realmente conforme eu estou falando. E ela viu isso através até de comentários de pacientes que já tinham operado e estavam aqui no pós-operatório. Nesse momento, ela diz: doutor, era isso que eu queria, realmente eu quero empoderamento, eu quero essa cirurgia de prótese e recuperação em 24 horas, mas o senhor tem que me garantir que realmente no outro dia eu vá poder fazer as minhas atividades, pegar meus filhos pequenos, poder dirigir para levar eles no colégio, que eu não abro mão de cuidar da minha família, eu não abro mão de cuidar da minha empresa, eu não abro mão de cuidar do meu marido. E eu acho que, mesmo sendo poucos dias, eu diria 30, 40 dias para uma vida inteira, para mim faria muita diferença. Então, o que o senhor está me oferecendo é algo que realmente eu venho procurando há mais de 5 anos. Nesse momento foi muita emoção e ao mesmo tempo uma mistura de gratidão, porque realmente ela tinha arranjado a solução para o problema dela, e eu, de uma maneira até que a gente nem imagina o quanto a gente impacta vidas e realmente transforma, porque para mim, num contexto bem amplo, eu precisava só apenas fazer uma cirurgia segura e a paciente tinha que se adaptar aos 30, 40 dias. No momento que eu vejo que eu consigo fazer a cirurgia segura, entregar uma excelência em resultado e ao mesmo tempo eu consigo dar tempo para ela recuperar rápido e ter tempo para sua família, para os seus negócios, para o seu marido, realmente é a conexão de tudo que a gente imagina. E aí eu vejo que a R24R, a prótese de mama de recuperação em 24 horas, é transformadora na vida de várias das minhas pacientes. Mesmo a gente estando com essa técnica mais de 1 ano e meio e com excelentes resultados, eu até tenho um pesar de dizer, cara, por que eu não trouxe essa técnica antes? Por que eu não aprendi e não fui até o Thiago, o Dr. Thiago Cavalcante, que realmente foi um dos pioneiros nessa técnica aqui no Brasil, gosto de enfatizar, é meu amigo pessoal, e ele já faz há mais de 8 anos. Por que eu não fui antes, né? Realmente por falta de desconhecimento, porque eu, muitas das vezes, das consultas, as dores das nossas pacientes eram essas. Ah, doutor, mas tem que ficar 40 dias parado, 30 dias sem fazer nada. E o pior, doutor, me falam que dói demais, que eu tenho que ficar com o braço encolhido, que eu não posso escovar o meu dente, que eu não posso escovar o meu cabelo, que eu não posso fazer a minha chapinha, usar o meu secador de cabelo. Nossa, são dores que todas as pacientes comumente falavam, frequentemente elas falavam. E eu tinha que dizer, olha, é o ônus para o bônus, não existia outra maneira. E olha como isso é impactante na vida de um cirurgião também. Porque a gente era inconsciente e incompetente, a gente nem sabia que existia, muito menos sabia a técnica. Hoje sabemos que existe e somos muito competentes em fazer a técnica aprimorada, entregando uma excelência para a paciente e realmente, hoje, ela interna às 6 da manhã, opera das 7 às 7h45 da manhã, ou seja, são 45 minutos de cirurgia no máximo,
acorda, já mexe os braços, já faz os exercícios, vai ao banheiro, vai ao quarto, ela é levada até o quarto, onde ela toma um banho, já faz os exercícios novamente, toma o seu café e vai embora. Isso de uma maneira segura, uma maneira que tem um protocolo muito denso em estudos, que vários trabalhos demonstraram que é sim possível, e ainda a gente prioriza e pontualiza sobre os 14 pontos de segurança. Dentre os 14 pontos de segurança que a gente ainda vai falar nesse mesmo vídeo, nesse mesmo encontro nosso, e os 14 pontos de segurança, o que mais me chama a atenção é a questão da medicação. A medicação sim faz parte, uma antibiótico terapia profilática faz parte, ou seja, a gente foca muito na segurança do nosso paciente. E isso ainda é tradicional e é o que preconizava-se mesmo sem ser a prótese de recuperação 24 horas, ou seja, eu também utilizava esse mecanismo anteriormente. Ou seja, tudo que a gente até modernizou, a gente sim manteve o que sempre foi eficiente, o que sempre foi eficaz e o que trouxe sim resultados. O nosso foco nessa técnica especificamente é além desses 14 pontos, que é muito preconizado por cirurgiões plásticos do mundo inteiro. Vocês vão ver a seguir no vídeo falando desses 14 pontos, o quanto é importante seguir à risca ele para a sua segurança e para o resultado. E, de consequência, tocando nesses 14 pontos, é que a gente tem a recuperação em 24 horas. Entendam, foi baseado em vários estudos que se chegou aos 14 pontos de segurança e, a partir desses 14 pontos, que a gente conseguiu a recuperação em 24 horas. E eu gosto de enfatizar o quanto essa cirurgia trouxe de benefício para nossas pacientes. Eu me lembro que foram inúmeras vezes que pacientes deixaram de fazer a cirurgia de prótese de mama porque, primeiro, sabiam que iriam ter que parar 30, 40 dias de trabalho, de cuidado da sua família, de cuidado dos seus filhos. Isso foi o primeiro impasse. E eu diria mais. O segundo, e muito forte, foi a questão da experiência negativa que várias pacientes tiveram da prótese tradicional no sentido de ficar 30 dias com o braço parado, e eu diria mais, dependendo de outras pessoas, porque tinha pacientes que sentiam tanta dor que não conseguiam ir ao banheiro sozinha, e eu digo mais, quando a paciente vem ao nosso consultório, a uma clínica de cirurgia plástica, para especificamente uma prótese de mama, ela quer sair daqui empoderada, linda, que no outro dia ela bote um degote, um vestido bonito que evidencie o seu colo lindo, o cleavage bacana que mostra exuberante. E na maioria das vezes, na prótese tradicional, isso não acontece, porque ela fica com o sutiã toda tapada, com o braço encurvado, com o corpo encurvado e não consegue atividade nenhuma porque ela não pode se mexer. Notem a liberdade que essa cirurgia da R24R, a prótese de mama de recuperação rápida, em 24 horas, olha a liberdade que ela consegue promover para as nossas pacientes. Isso é surreal no sentido de que realmente ela consegue vir na nossa clínica, ela consegue entender todos os 14 pontos de segurança, ir para um hospital que vai promover toda a excelência junto com a equipe e o cirurgião habilitado R24R, e que realmente no outro dia ela já está empoderada, linda, bela, mexendo os braços, pegando o seu filho de até 15 quilos, dirigindo o seu poçante, fazendo a sua chapinha, usando também o seu secador de cabelo na maior naturalidade, sem problema nenhum, sem privação de movimentos, eu diria, com toda a liberdade,
e todo o empoderamento que ela veio buscar na nossa clínica. Outra dúvida muito frequente quando a gente explica o passo a passo da cirurgia de recuperação em 24 horas, a R24R, é a questão da loja, do local onde essa prótese vai ficar, ser submuscular. E aí vem a primeira pergunta de 10 em 10 mulheres. Mas doutor, todo mundo fala que quando é submuscular, aí sim que dói mais ainda. Aí sim que ficaremos mais limitados de movimento ainda. Realmente, antigamente era assim. Quando a gente colocava submuscular sem toda essa estratégia técnica e os pontos de segurança, os 14 pontos, realmente era um momento de maior dor no pós-operatório, um momento de maior limitação dos movimentos. Gosto de explicar e gosto de ter esse tempo, olho no olho, olhando para você e com a maior segurança, intimidade até, para dizer para você que com essa técnica, seguindo rigidamente todos os 14 pontos de segurança e promovendo uma técnica de excelência com material correto, tecnologia correta, fios corretos, treinamento correto, a submuscular é muito melhor. Realmente ela protege a prótese, ela mantém o resultado, mantém uma longevidade nesse resultado, porque o músculo abraça a prótese e sim, ele faz parte do processo de tratamento da R24R. E por incrível que pareça, por causa de todos esses pontos que eu começo a falar para vocês, não existe dor. A dor realmente, praticamente não existe. Realmente, assim, fazendo a técnica correta, do jeito que é preconizado, e eu vou te dizer mais, eu vou te deixar um depoimento de uma paciente nossa agora. Até o momento da cirurgia, eu ainda ficava com aquele pensamento, meu Deus, como assim? Será que é isso tudo mesmo que prometem? E aí, logo após a cirurgia, que eu tive que levantar os braços, fazer os exercícios, que eu soube que depois de algumas horas eu já estava liberada para ir para casa, que foi isso que aconteceu. Eu fiz minha refeição ali no hospital, depois de 1 hora mais ou menos já estava liberada para tomar meu banho para casa, tomei banho sozinha. Já fiquei muito impressionada que eu não tive nenhum mal-estar, mesmo sendo logo após a cirurgia. Fui para casa. Então, assim, aquela sensação de olhar e falar, gente, realmente está acontecendo. E ao longo dos dias, você se sentir assim tão livre que você realmente esquece que você fez a cirurgia e você pode esquecer que você fez a cirurgia porque você pode seguir sua vida normalmente, né? No início, mesmo você sabendo, mesmo te falando, te informando como que funciona, que você pode ficar despreocupada, você fica um pouco preocupada, você duvida um pouco, mas foi algo assim tão natural, tão espontâneo, que eu acabei esquecendo mesmo que eu tinha feito cirurgia. E depois de um tempo que eu parei e pensei, gente, eu tô de cirurgia, não parece, não tem como, você não consegue diferenciar um dia antes de fazer a cirurgia e logo após fazer a cirurgia. É incrível, é incrível. Uma outra vantagem da técnica R24R é a confecção do sutiã interno. Doutor, eu não sei o que é o sutiã interno. A gente fala muito na rede social, fala no nosso canal do YouTube, mas eu vou te trazer um pequeno resumo do que é o sutiã interno. O sutiã interno nada mais é do que uma fixação, uma estabilização dessa prótese bem no sulco mamário, providenciando que a prótese não escorregue, não desça para a região do abdômen. Então, bem ali, bem aonde é o sulco inframamário, é fixado e sim, promove como se fosse um sutiã interno. Devido a fazer parte dos 14 pontos, o sutiã interno é uma das técnicas que a gente faz
que fazemos para estabilidade dessa prótese e confecção dessa loja, deixando mais seguro, mais indolor e uma recuperação realmente em 24 horas. Um outro ponto que gosto muito de comentar é sobre a utilização da tecnologia para você prever o seu futuro resultado de uma maneira tranquila, de uma maneira sem a necessidade do uso de moldes, que faz parte, um dos 14 passos para prevenção e segurança da sua cirurgia é esse, o uso de moldes. Não usamos de maneira nenhuma moldes. Por quê? Porque a gente já tem uma prévia, a gente já testou num programa que se chama Chrysalix e que promove a realidade virtual. Consequentemente, podemos fazer todos os testes dentro desse programa e, através da realidade virtual, vai nos promover como ficaria com a 300, 330, ou menor tamanho ou maior tamanho. E o mais legal de tudo isso é a questão que a própria paciente se visualiza através de um óculos 3D de realidade aumentada e onde ela se enxerga de uma maneira muito quase verdadeira e promove aquele olhar que chega a brilhar os olhos e muitas se emocionam nessa hora, de correr lágrima no olho, de realmente se empoderar e ver o passo acontecendo muito rápido de empoderamento, de feminilidade, que nada mais é deixar um mundo mais bonito, a nossa paciente mais linda e uma família mais unida, porque nada é por acaso. Se ela vem buscar esse empoderamento feminino, não é só para ela, não é só para ela se sentir empoderada, mas também é para a união da família dela, é para o marido admirar mais ela e ter uma conexão amorosa muito maior. E eu diria mais, até mesmo para aquela mulher que acabou um relacionamento, que está querendo aproveitar a sua vida, que se dedicou muito tempo a uma relação que foi desgastada e não existe mais e hoje ela quer novos ares, novas aventuras, novos amores, essa também chega a brilhar os olhos, correr lágrima e dizer tudo que eu queria. E como é realizador, como é gratificante a gente acompanhar as nossas pacientes após os seus procedimentos e vocês vão ver a seguir um grande depoimento de uma empresária muito bem sucedida, uma cidade ao lado, que realmente ela se empoderou, ela já era empoderada, mas pensa numa mulher que depois de uma prótese R24R, a prótese de recuperação de 24 horas, ela mais deslumbrante ainda e de uma maneira, eu diria, extraordinária, ela irradia felicidade, empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, muita beleza e segurança da feminilidade dela. Isso é o que nós promovemos através de uma cirurgia, através do empoderamento feminino. Meus seios toda a vida foi pequeno, entendeu? Eu já tive 2 filhos. Eu sempre quis aquele peito, de verdade. Meu peito era minúsculo. Fui lá e busquei. E estou aqui realizada, queria marcadinho, bonitinho, ficar empoderada. Estou no luxo. Então, o resultado é excelente, não tem do que reclamar. E outra, sem contar que o teu autoestima, ele, como se diz, ele triplica, entendeu? Se tu já se acha a poderosa, tu fica empoderada 1000 vezes. E é o que eu me senti, estou me sentindo na realidade, eu estou me achando maravilhosa. Agora eu peço muita atenção que você vai ver os 14 pontos dessa cirurgia que realmente promove uma grande liberdade em 24 horas e, eu diria mais, o empoderamento dessa mulher através de uma prótese de mama.
Agora nós vamos conversar sobre os 14 pontos essenciais para a sua cirurgia de prótese de mama de recuperação em 24 horas, a R24R, ser um sucesso. Me acompanha aqui. Passo número 1 dos 14, né? Utilização da antibiótico terapia. O que é isso? O antibiótico intravenoso. O que é isso? Na veia, pré-operatório. Saiba que toda vez que a gente vai promover o implante da R24R, a colocação dessa prótese, você recebe na veia um antibiótico no mínimo de 20, 30 minutos antes da realização da cirurgia. Isso é um importante passo para a prevenção de qualquer infecção, prevenção de qualquer rejeição ou até mesmo proteção da sua cirurgia. Na R24R, na cirurgia da prótese de recuperação em 24 horas, nós utilizamos um único acesso. Você sabe que existe possibilidade da gente colocar essa prótese pela axila, pela areola, porém, são áreas que a gente sabe que pode ocorrer alguma contaminação por ser áreas mais expostas a bactérias. Portanto, na R24R, na cirurgia da prótese de recuperação em 24 horas, utilizamos sempre a incisão inframamária, aquela que fica no sulco mamário, aquela que fica mais embaixo. Passo número 3, usar protetores de mamilo. O que é isso? São adesivos que a gente coloca em cima da areola, em cima do mamilo, evitando a contaminação não só de bactérias daquela área, mas às vezes ductos lactíferos que produzem leite, região de pelos, região que realmente pode ter um acúmulo maior de bactérias. Então, aquela região, a gente coloca um adesivo de fora a fora e o mamilo e a areola ficam protegidos e não expostos, nem contaminando a região onde vai passar a prótese e nem contaminando principalmente a região onde a gente vai incisar. O que é isso? Fazer um cortezinho para colocar essa prótese. Passo número 4. Nossa ideia sempre é uma cirurgia limpa, uma cirurgia com o mínimo de traumas, eu diria praticamente atraumática. Portanto, o cirurgião bem formado, o cirurgião com a especialidade, a ideia de que essa cirurgia R24R precisa seguir pontualmente, ponto a ponto, cada passo que eu estou passando, ele sabe que ele precisa ser delicado nos tecidos. Nossa ideia é que a incisão seja de 4 a 5 centímetros e a gente vá etapa a etapa, incisando pele, incisando subcutâneo, não deixando cair nenhuma gota, não deixando sair sangue de maneira nenhuma e chegando até a parte mais profunda onde tem a fáscia do músculo, incisando a fáscia do músculo, a seguir o próprio músculo até chegarmos no local ideal onde essa prótese vai ser colocada e onde confeccionaremos, onde faremos a confecção dessa loja para o implante de silicone. Passo número 5 é uma sequência. Como já abordamos o corte de 4 a 5 centímetros, já incisamos plano a plano, já chegamos dissecando delicadamente cada tecido, nós vamos acessar a parte mais profunda, embaixo do músculo peitoral. Aí que a gente vem com uma ideia de hemostasia prospectiva. Nossa, doutor, o senhor agora falou mediqueza. Vou explicar. O que é isso? A ideia é que não caia de maneira nenhuma gota de sangue, não existe sangramento. A ideia é que quando a gente enxerga o vaso, a gente já cauteriza, já hemostasia e, consequentemente, a gente vai indo plano a plano, suave, delicadamente, confeccionando toda essa loja com visão direta, com óculos, com fotóforo, com todo um recurso que até eu diria um recurso às vezes caro, porque cada pinça dessa,
Cada afastador desse custa muito caro e eu diria mais, em dólar. Então, se a gente tem uma noção, custa R$1.000, não custa R$1.000, custa $1.000. Praticamente hoje, na atual situação, 6 vezes mais o valor que a gente pagaria aqui. Então notem, não é só delicadeza, não é só técnica, não é só um material de primeira linha, é investimento para a sua cirurgia ser um sucesso. Passo número 6, evitar cortar a glândula. Eu vou explicar. Na confecção da loja, o que é loja, doutor? Na confecção do espaço aonde vai ficar essa prótese, nós temos uma série de detalhes que precisamos seguir. Eu já estou aqui no 6º passo. A ideia de que no momento que eu abro a musculatura do peitoral, que é esse músculo do peito da mulher, e já começo a confeccionar a loja, que é o espaço onde vai ficar a prótese. A ideia é eu já levanto essa musculatura, confecciono a loja, eu não mexo, isso é importante, de maneira nenhuma na glândula dessa paciente. E aí nós vamos ter 2 grandes benefícios. O primeiro benefício é que não vai contaminar o local que vai ser colocada a prótese. Por que eu estou falando isso? Glândulas mamárias, ductos lactíferos produzem leite e podem sim ter bactérias que são um pouco patógenas, podem causar alguma infecção, entenda? Mas então o leite está contaminado que eu dou no meu nenê? Não é bem assim. Mas, como é um ambiente que a gente tem que deixar 100% sem contaminação, a ideia é que a gente não mexa na glândula. Então, no momento que eu já confecciono, que eu já começo a providenciar o espaço que vai ser colocada essa prótese, eu não mexo em nada na glândula. Eu já acesso a musculatura, já levanto a musculatura com a glândula em cima, consequentemente eu confecciono a loja ali e ali aquele espaço vai ficar inócuo, sem contato com a glândula, sem contato com o externo, sem contato com a areola, sem contato com o mamilo e o ambiente onde essa prótese vai ficar o resto da sua vida intacta, segura e sem contaminação. Passo número 7, muito importante, mega importante eu diria, ele fala de uma sequência de que precisamos colocar soluções com antibióticos, sim, ou até soluções para asepsia da loja. A gente faz isso e eu diria mais, a gente lava muito bem essa loja, porque realmente o espaço onde vai colocar a prótese não pode ficar nada de sangue, nada de resquício de material, de tecido que foi confeccionado, até uma gordurinha ali, não fica. A gente lava muito essa loja, eu diria que é mais de 400, 500 ml de soro que lava aquela loja e aspira-se aquela loja fica sequinha e aí a gente vai providenciar que coloque o implante através do número 8. O que é o 8? O que é o passo número 8? Uso do funil. Isso é um passo mega importante, é mais um dos pontos de investimento que temos sim que providenciar para a sua cirurgia ter, primeiro, segurança na prótese, segundo, uma recuperação em 24 horas e o terceiro, uma excelência de resultado, propiciando que você sim se empodere e tenha uma cirurgia de sucesso. Enfatizando esse aspecto e esse passo número 8, o funil, além de proteger a prótese para ela passar no buraquinho e entrar na loja, ele evita que a prótese tenha contato com a pele, a prótese queime a pele, a prótese tenha dificuldade de passar e a gente tenha que, de uma maneira agressiva, com os dedos, empurrar ela. Não precisa disso. Notem, tudo é tecnologia, tudo é técnica e tudo é investimento, muito mais na sua segurança
e no seu resultado cirúrgico. Então o funil, vocês vão ver algumas cenas desse funil sendo atuado. Eu uso em todas as próteses, eu uso em todas as cirurgias que eu faço mama, e eu diria mais, não é só no uso da prótese R24R. Eu utilizo também em mastopexia, justamente porque com aquela manobra eu consigo colocar aquela prótese de uma maneira segura, que não vai haver contaminação nem contato com nenhuma área, e eu diria mais, ela não entra rasgando nada, ela simplesmente passa pelo buraquinho e ela encaixa de uma maneira harmoniosa. Passo número 9, e mega importante. Desde a época que eu não fazia ainda, desde a época que eu aprendi, eu utilizo esse método, esse passo número 9. Toda vez que vamos tocar na prótese, troca-se luvas e utiliza sempre material, né, de alta qualidade. A evolução da cirurgia de mama providenciou, através desses estudos, que esses pontos fossem muito relevantes para a segurança dela. Mas esse é um dos passos que é mais antigo ainda. Então, trocar as luvas na hora do manuseio dessa prótese é esse passo número 9, e a utilização de ferramentas que providenciem que tudo isso aconteça de uma maneira segura também essa é uma parte importante desse passo número 9. Passo número 10, e mega importante: minimizar o tempo de exposição dessa prótese ao ar normal, eu diria ao ambiente normal. Ela vem dentro de uma caixa, dentro de uma espécie de embalagem a vácuo, onde não tem contato com o meio ambiente, e após, no momento que você coloca o soro com a seringuinha, com a agulhinha, para inclusive não ter essa diferença eletrostática e ela buscar qualquer coisa que às vezes a gente nem enxerga, microscópica no ar para dentro, a gente faz essa manobra importantíssima de, com uma seringuinha, a gente coloca um soro sem rasgar, sem abrir a embalagem. No momento que acontece isso, ela já diminui a pressão e aí a gente consegue abrir essa caixa de uma maneira bem segura, e ela já, no momento que abriu a caixa, a gente já coloca no funil sem ninguém tocar nessa prótese, e do funil ela já é introduzida na loja onde a gente confeccionou para a colocação dessa prótese submuscular. Notem, é um movimento muito harmônico, rápido e eu diria de muita precisão e concentração. Tudo isso precisa não só o material correto, a prótese correta, mas também uma equipe muito sintonizada, porque quem pega a prótese é uma pessoa, quem pega o funil é outra pessoa, e quem introduz a prótese dentro do corpo humano da paciente é outra, é o médico. E isso tem que estar tudo sincronizado em um curto período de tempo, que eu diria que não passa mais do que 1 minuto. Notem, isso é alta performance, é uma cirurgia de excelência. Passo número 11. Eu nunca usei, e ele é emblemático nesse passo número 11. Nunca use provadores, nunca use moldes. Realmente, eu nunca usei, porque eu sempre acreditei que aumenta a chance de contaminação. Apesar de você levar para a esterilização, trazer aquele molde intacto, mas é um molde, já passou em um corpo, passou em outro corpo, mesmo a gente utilizando a técnica de antisepsia, de esterilização, mas já passou. Eu nunca utilizei, e esse é o passo número 11. Não utilize provadores, não utilize moldes para definir o tamanho dessa prótese. Você tem várias outras alternativas para isso, como exemplo o Crysalix, que é a realidade virtual, onde a gente pode jogar com tamanhos diferentes de prótese e a gente define antes da cirurgia qual o tamanho ideal. E no ato cirúrgico, com a sua experiência e a definição prévia, você vai definir no máximo a diferença entre um 280 para um 300, se houver a possibilidade de cabeça, prótese maior um pouquinho, sem destruir nada, sem abrir espaços desnecessários. Então, nessa hora, você não precisa de maneira nenhuma utilizar molde. Passo número 12 é a coerência da própria cirurgia. O que é isso?
passo número 12 fala sobre fechamento de plano a plano. Normalmente, e como todo cirurgião competente deve ser, o fechamento plano a plano é nada mais do que você fechar a fáscia, depois tecido subcutâneo, depois subdérmico e até que na finalização a pele. Isso tudo é plano a plano. Então esse é o passo número 12, muito simples, muito importante e que talvez para você que está entendendo os 14 passos, que não é médica, que é leiga no assunto, é importante enfatizar, a gente não dá pontão, a gente vai fechando plano a plano e vai dizendo que, ó, sua cirurgia tem que ter todos esses detalhes específicos para ela ser um sucesso e para ter toda a excelência que queremos entregar. Passo número 13, outra proposta que eu nunca utilizei. Uso de drenos. Não precisa. Não tem necessidade, até porque se você já utilizou os 12 passos anteriores, tenha certeza que dreno não precisa. O 14º passo é a utilização profilática de antibiótico pós-cirúrgico. O que é isso? Você sim vai tomar um remedinho, um antibiótico para profilaxia, não é para tratar de infecção, e sim para evitar, porque você rompeu sim pele, você teve exposição do seu tecido subcutâneo. Se você não sabe ainda, a pele é o maior fator de proteção do seu corpo para qualquer tipo de infecção. Então, qualquer corte pode sim acontecer de você infeccionar aquela região. Mesmo a gente utilizando esses 14 pontos, a gente utiliza como 14ª intenção de proteção da paciente a utilização da antibiótico terapia profilática. Então, esse remedinho que você toma depois da cirurgia é só profilaxia para sua cirurgia ser o maior sucesso, a maior segurança. Finalizamos aqui 14 pontos de proteção para a sua cirurgia ser um sucesso. Ficou alguma dúvida? Tem ainda dúvidas? Me comenta aqui, me manda o direct ou me acione em qualquer rede social que estaremos sempre à disposição, eu e a minha equipe, de tirar todas as suas dúvidas. Gostaria de comentar uma coisa muito importante, né? Que além da nossa paciente estar educada sobre o procedimento, e vocês estão vendo que realmente existe várias diferenças da prótese R24R da prótese tradicional, então além dela estar educada, ela precisa realmente convencer e trazer o familiar, marido, mãe, irmã, para a nossa consulta para entender que as mães, os familiares fazem parte do processo ser muito bem claro, muito bem elucidado. Por quê? O que às vezes acontecia na nossa clínica, até um mecanismo que eu trouxe todo mundo para dentro do processo, falei para operar conosco precisa trazer os familiares. É verdade. Por quê? Porque a paciente ia para casa e a mãe falava, não mexe o braço, não é para mexer o braço, Deus o livre, vai saltar essa prótese fora. E é bem pelo contrário, é uma orientação médica. De hora em hora é orientação médica, o ato de fazer exercícios com exercícios regulares, bem orientados, de elevação do membro superior, dos braços, de hora em hora nos 5 primeiros dias. E era frequente, se eu não orientasse os familiares, o familiar falava, não faça isso, Deus o livre. Então nota como é multidisciplinar o processo da R24R, o protocolo da R24R, onde não é só técnica, não é só tecnologia, aparelhos modernos, instrumentais modernos, é também um processo que precisa envolver toda a equipe, enfermeira, fisioterapeutas, o médico, a equipe completa e o mais importante, a educação do paciente e de todos os familiares que estão envolvidos nesse sonho, porque eu sempre falo, é um sonho da nossa paciente, mas é uma responsabilidade de todos que estão envolvidos nessa transformação. Para quem é
a prótese de recuperação em 24 horas, a R24R. Me acompanhe agora que eu vou explicar tintim por tintim. Primeira paciente indicada para cirurgia, aquela que realmente não tem nada de mama. É aquela praticamente com uma mama muito parecida com o homem, até eu diria. Ou aquela paciente que diminuiu bastante a sua mama após o primeiro filho, o segundo filho, as suas gestações. Para quem não é a R24R, para quem não é a prótese de recuperação em 24 horas, para pacientes que têm mamas grandes, que precisam uma mamoplastia redutora, ou para pacientes que têm a mama muito flácida, que precisa uma mastopexia. Eu tenho sempre uma regra básica, simples, que você está vendo o vídeo, eu tenho certeza que você vai fazer em você mesmo. Se você botar o dedinho embaixo da sua mama e a mama tapar o dedo, tapar esse dedinho, é sinal que você tem necessidade de uma mastopexia, provavelmente, e eu diria mais, você não é candidata à prótese de recuperação em 24 horas. Saibam, isso é só um exercício simples, não é uma indicação médica, muito menos uma prescrição. É só para você ter uma noção. Será que eu preciso mastopexia ou não? Quem vai te indicar é o seu cirurgião plástico, óbvio. Mas aquela paciente que é magrinha, bota o dedo, não tem nem mama caindo, a mama já está lá em cima, não cai por cima do dedinho, não pega o sinal do lápis, algumas já sabem o que é o sinal do lápis, que prende o lápis. Não aconteceu isso? Você é candidata 100% para prótese de recuperação em 24 horas. Em reta final do nosso evento, da nossa conversa, de um coração muito aberto com vocês, tentei elucidar todas as dúvidas. Se não elucidei, peço que entre em contato comigo, me mande um direct, no Instagram eu respondo, no YouTube a minha equipe responde, em todos os canais que a gente está presente, alguém vai responder, ou eu ou da minha equipe, para você. Quero que você entenda que minha missão, meu propósito é realmente impactar vidas, cuidar de pessoas, e uma das ferramentas que eu trago hoje é essa, que é a prótese de recuperação 24 horas, a R24R. Mesmo porque, como é uma técnica inovadora e eu diria muito recente, para o público em geral, fica desconhecido. Então, a minha missão nesse momento é entregar esse conhecimento, dividir com vocês essa técnica que realmente impacta vidas, cuida de pessoas, através desse vídeo, através dessa conversa que tenho certeza que fez diferença para você. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência e quero sempre estar aberto a você e, se precisar, entre em contato.